Olá a todos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Pessoal, como eu já venho falando, tanta a parte climática é um assunto que já é presente, que a gente está vendo em pauta 24 horas por dia. A pauta climática sendo usada contra o Brasil, como eu já venho alertando a vocês, 24 horas por dia também. Mas um outro grande problema que eu e alguns canais estamos falando, alguns canais há anos atrás, como o canal do Jason Rosa, ele já vem alertando isso há 2, 3 anos atrás. Hoje é uma realidade sobre a crise alimentar. Hoje países como o Sri Lanka estão à beira do colapso. O Sri Lanka com inflação monstruosa e também com uma crise de alimentos horríveis. E é claro que os causadores desse cenário caótico mundial estão atrás de um culpado, de um bode expiatório. E nada melhor do que esse conflito na Ucrânia para amenizar e tirar do campo de visão a culpa deles. Então vamos analisar essa matéria aqui, pessoal. Crise alimentar alimenta temores de protecionismo, agravando escassez. Uma crescente crise alimentar mundial está precipitando movimentos protecionistas de países que provavelmente agravam o problema e podem elevar a uma guerra comercial mais ampla, disseram líderes mundiais e empresariais, formuladores de políticas do Fórum Econômico Mundial. É um sinal de uma escalada do aperto no fornecimento de alimentos e do aumento de preços. Uma fonte do governo disse a Reuters que a Índia poderia restringir as importações de açúcar pela primeira vez em 6 anos, para evitar um aumento nos preços domésticos. Enquanto isso, a Indonésia, o maior exportador mundial de óleo de palma, removerá um subsídio ao óleo de cozinha a granel e substituirá por um limite de preços nas matérias-primas para refinarias locais. Então, veja, pessoal, é claro que num cenário que está se formando como esse, é claro que vai ocorrer protecionismos. A gente pega o caso da Índia, aqui, por exemplo, a Índia tem 1 bilhão de pessoas, uma população gigantesca, enorme. A Índia não pode se dar o luxo de não proteger sua população em detrimento de agendas internacionais. É claro que todo esse cenário caótico, todo esse cenário maléfico foi causado por esses agentes que hoje querem culpar o protecionismo, como eles já estão arranjando essa desculpa, como a crise na Ucrânia. Claro que a crise na Ucrânia agravou sim, já que o trigo, boa parte dos alimentos industrializados levam trigo, uma quantidade considerável, mas ela não é a razão, a crise da Ucrânia não é a razão por estar este cenário caótico hoje. Isso já vem sendo planejado há algum tempo. Alguns canais, antes de mim mesmo, já alertaram isso 2 a 3 anos atrás. E a gente está colhendo os frutos desses planos, dessas, vou colocar, entidades aí malignas. A questão é importante e, francamente, acho que o problema é ainda maior à nossa frente do que está atrás de nós, disse Gira Kupnet, primeira vice-diretora e gerente do Fundo Monetário Internacional, a Reuters, sobre o aumento das preocupações com a segurança alimentar. O protecionismo está aproximando Davos, provocando pedidos de negociação urgentes para evitar uma guerra comercial completa. E é muito importante que os líderes do mundo se sentem à mesa com calma e falem sobre o gerenciamento, o comércio e os alimentos e os investimentos, disse Jay Collins, vice-presidente de bancos, mercados de capitais e assessorias do grupo Citigroup, a Reuters. Há muita conversa realmente ao G7 acontecendo aqui nas últimas 48 horas, disse Collins. Então veja, pessoal, países como o Brasil,
como os Estados Unidos, alguns países europeus, a Europa também, tem suficiência produtiva de alimentos? Tem. Podem produzir seus alimentos? Sim. O Brasil, com certeza, como eu já venho alertando a vocês, nós somos abençoados, mesmo com muita interferência estrangeira, muita interferência de capital estrangeiro no nosso território. A gente tem capacidade de, pelo menos na parte alimentícia, sermos totalmente independentes. Mas, como a própria matéria fala aqui, alguns países não. Devido à sua pobreza de solo que não é fértil, como os países desérticos, alguns países africanos que têm clima desérticos, não tem como uma suficiência alimentar. Seu solo não é fértil. Então eles têm que importar do Brasil, produtos dos Estados Unidos, alguns europeus, para poder alimentar a sua população. Como a própria matéria fala aqui, olha, para residentes de países da África subsaariana, por exemplo, 40% do consumo é gasto com alimentos, disse Combinat, acho que esse é o nome dela. Além de um enorme impacto no custo de vida, os aumentos de preços deram origem ao acúmulo por parte dos governos. Temos cerca de 20 países que colocaram restrições às importações de alimentos e fertilizantes, e isso só pode agravar o problema e piorar as coisas, disse ela na segunda-feira. Então, é basicamente o que eu falei. Esses países que dependem de alimentos importados irão sofrer terrivelmente, terrivelmente. Eu não sei se a gente vai presenciar, vou colocar assim, falecimentos devido a essa crise alimentícia. Eu vou jogar por esse lado mais obscuro e negro e vou dizer que sim. A gente vai possivelmente presenciar muitas tragédias alimentícias e muitos falecimentos devido a isso, mas culpados por isso são esses mesmos que vão culpar agora protecionismo dos países como Índia, possivelmente como Brasil e etc. A invasão russa à Ucrânia em Moscou descreve como uma operação militar especial levou à súbita crise em uma crise que já estava em crise. Eu acho que essa tradução aqui do tradutor do navegador está meio equivocada, mas deu para entender. Estamos enfrentando uma crise alimentar extraordinária antes da Ucrânia. Os custos com os alimentos e os preços das commodities e os custos de transporte já estavam dobrando, triplicando e quadruplicando, disse David Beasley, diretor executivo do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. O número de pessoas marchando para a fome aumentou de 80 milhões para 276 milhões nos últimos 4 e 5 anos, disse Beasley a Reuters. Para manter os portos fechados, já que a temporada de colheita já está chegando na Ucrânia, em junho e agosto, significa uma declaração de guerra ao fornecimento global de alimentos. Isso, é claro, ele está falando da Rússia, no caso, que está com os portos fechados, mas devido à crise na Ucrânia. Novamente, o velho fantasma que eles querem, espantalho no caso, que eles querem empregar sobre essa crise global que a gente vai presenciar. Então, pessoal, não se surpreendam por que está por vir e se preparem. Não sei se a gente vai presenciar coisas muito maléficas ou muito amenas, mas mudanças vão vir. Isso vai impactar você de uma forma ou outra diretamente, pelo menos no seu bolso, já que mesmo o Brasil tendo sua autossuficiência na produção de alimentos, a gente sabe que os alimentos são muito afetados pela demanda internacional. Com certeza vai ter outro aumento dos produtos alimentícios brasileiros. E sempre bate na camada mais pobre do país, que é a maioria.
Então, vamos aguardar e, como eu já venho falando, se prepare. Um forte abraço para você. Eu peço que você se inscreva no canal e deixe seu like para aumentar o engajamento e a gente chegar a mais pessoas. E crescer a comunidade, é claro. E vejo você no próximo vídeo e até mais.